Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do ESCast, o podcast da ES8 Events and Sports Hub. Comigo aqui mais uma vez, Rômulo Macedo, Marcelo de Paula Souza, e hoje a gente está começando o primeiro episódio de 2020. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, Fábio. Dentro de casa, mas... Pois é, esse episódio de 2020 começando com essa surpresa. Quer dizer, a gente já gravou os três primeiros episódios de longe, né? Que mesmo no Brasil a gente mora em cidades diferentes. O Marcelo está em São Paulo, o Rômulo está no Rio de Janeiro e eu estou aqui em Dubai num novo projeto. Mas dessa vez com uma condição um pouco diferente. A gente está no meio de uma pandemia mundial, a pandemia do Covid-19. E tínhamos uma linha de pensamento para esse podcast e agora a gente mudou completamente. Diante desse novo cenário, novas oportunidades surgem e a ideia agora é trazer para vocês um pouco do que o mercado está vendo dessa pandemia do corona sob a ótica de quem trabalha no mercado ou, infelizmente, nesse momento, de quem não está trabalhando, que é uma das razões mais fortes da gente ter retomado as gravações do ESCast. Bom, vocês já conhecem a gente já se apresentou no primeiro episódio do ESCast. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha na nossa playlist, no ESCast número 1, a gente fez uma apresentação detalhada, mas vamos começar falando um pouquinho aqui, gente, sobre como a gente chegou até aqui. Eu acho que vale a pena para quem estiver ouvindo esse episódio como o primeiro episódio do ESCast, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre como a gente chegou até aqui, para então a gente poder engrenar sobre o que a gente está vendo hoje no mercado de eventos esportivos, mega eventos. Tem muita coisa acontecendo, a gente vai poder bater um papo bacana. Quer começar, Marcelinho? Ou eu começo? Fica à vontade. Tem que mandar, tem que ir no nosso presidente. Bom, vou começar. Rapidamente, eu faço trabalho com organização de eventos desde que eu me entendo por gente. Comecei como recreador infantil numa agência em São Paulo e acabei passando por algumas agências de marketing esportivo. Sou formado em esporte pela Universidade de São Paulo, sou bacharel em esporte, e depois me envolvi com a organização da Copa do Mundo, passei pelos Jogos no Rio em 2016 e terminei aqui. Estou aqui em Dubai agora, trabalhando na organização da Expo 2020, e recentemente tivemos notícias bombásticas sobre a Expo também. Eu vou falar sobre isso quando a gente estiver contextualizando um pouquinho o mercado. Mas rapidamente é isso, uma trajetória dentro da área de organização de eventos e depois indo para o mercado internacional. Boa, Fabão. Vai lá, Marcelinho. Bom, eu não mexi com esporte até final de 2010. Até lá trabalhava em pesquisa de mercado, trabalhei com outras coisas. E aí, a partir de 2011, fui trabalhar com arenas, fiquei 3 anos e meio trabalhando com arenas. E aí, arenas esportivas, na construção e depois na operação. Entrei nos Jogos Olímpicos, depois da Copa do Mundo. Entrei na organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e aí fiquei trabalhando com eventos conforme eles aconteciam até esse último agora no semestre passado, que foi o Sub-17 da FIFA masculino. Bacana. Boa. Marcelinho, uma pergunta para você, aproveitando. Desculpa, Romulão, vai ser pergunta para você também. Desses eventos que você trabalhou, qual foi o mais marcante? Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, ele tem uma grandiosidade, né? Um impacto na vida das pessoas, envolver todos os esportes. Eu acho que assim, todo evento é muito legal. É bem diferente do outro. Um você está mais próximo, outro você está mais afastado. Mas os Jogos Olímpicos, para mim foi top. Foi o máximo. Foi o mais impactante na minha vida. Boa. Vai lá, Rorô. Não,
também falando aí, minha trajetória, eu comecei lá em 2007 com o Pan-Americano e desde lá eu tive o objetivo, tracei um objetivo de seguir essa linha aí dos eventos esportivos que o Brasil estava por sediar e ainda bem aí consegui estar em todos eles. Copa do Mundo, junto com o Marcelo lá na gestão de arenas, depois nos Jogos Olímpicos, também trabalhando aí, foi aí que eu conheci o Fábio, trabalhamos nós três juntos, depois Jogos Olímpicos de Inverno, onde eu trabalhei junto com o Fábio lá em Pyeongchang, no menos de 27 graus, Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, Ashgabat, Jogos Asiáticos Indoor, e esses últimos aí que o Brasil sediou, Copa América e Mundial Sub-17 da FIFA, que também trabalhei de novo mais uma vez com o Marcelo, com o Fábio, enfim. Sempre a gente estava e também trabalhando junto como oficial de mídia da Conmebol para os jogos da Copa Libertadores e estou ainda, né? Tive o prazer de fazer a final ano passado em Lima, até tudo mudar para o mundo, né? E foi bem interessante toda essa experiência e foi como o Fábio falou, se tiver que destacar os Jogos Olímpicos é único. Ainda é o único. É um evento que são vários eventos acontecendo simultaneamente. Por mais que a gente seja apaixonado por futebol, eu sou apaixonado por futebol como brasileiro, a Copa do Mundo tem a sua grandiosidade, mas não é tão complexo na parte de organização como os Jogos Olímpicos, de você ter dezenas de competições esportivas acontecendo ao mesmo tempo. É meio polêmico essa afirmação sua, hein? Tem gente aí que não vai gostar de ouvir que a Copa não é tão complexa quanto os jogos. Uma coisa é organizar um esporte, outra coisa é organizar 30 e poucas competições esportivas acontecendo simultaneamente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu compartilho, de certa forma, a tua opinião. Eu acho só interessante que os jogos, por serem organizados na mesma cidade, isso diminui um pouco a complexidade, que no caso da Copa do Mundo é diferente, cada Copa é sempre em mais de uma, isso é fato, né? Seja quantas forem, são sempre mais de uma, e isso adiciona, e principalmente porque a gente sabe que organizar um evento desse, um evento internacional, tem uma interface com governos estaduais, federais e municipais muito forte, e aí quando você vai trabalhar com 12 cidades, 8 cidades, é uma complexidade imensurável, diferente de trabalhar com uma. Mas muito bacana. Eu fiquei interessado no que você falou, Romulão, como é que foi a frase que você usou? Você falou assim, até tudo mudar, né? Até tudo mudar. Como é que esse novo cenário mundial, que a gente está testemunhando a história diante dos nossos olhos? Eu costumo dizer isso para o meu filho, para ele prestar bastante atenção no que está acontecendo. Meu filho tem 13 anos, para ele tentar ser um pouco mais pé no chão, de observar mais o que está ao redor e não viver dentro da bolha adolescente do telefone e do universo, na micro-sociedade que ele tem, porque ele está tendo oportunidade, boa ou ruim, não estou fazendo essa avaliação, de testemunhar a história na frente dos olhos dele. Com certeza, os livros de história que os filhos e netos dele vão estudar vão falar do momento em que o mundo parou diante dessa pandemia. E aí eu pergunto para vocês, como é que a pandemia mudou ou afetou a vida de vocês, seja, se vocês quiserem, seja pessoalmente falando, mas principalmente como é que isso afetou o nosso mercado e o trabalho de vocês? Quem vai? Romulão ou eu? Eu posso falar. Na verdade, mudou muito, Fábio. Acho que mudou, o mundo mudou, né? A gente já está no momento da transformação. Mas eu te confesso, que acredito que todo mundo que está nos assistindo do mercado de eventos foi altamente impactado. Ainda mais que eu acho que tem milhares de gente que está na condição que eu estou, ou estava, ou não sei mais,
trabalhando como autônomo, como freelance. E no momento que você tem que para tudo com o shutdown aí dos eventos, ou é adiado, ou cancelado, ou suspenso, enfim, que para tudo e você é freelance, que é o que está acontecendo comigo, não tem mais fonte de renda. Tem que viver do que tinha economizado, se tinha economizado. Então, começa a ficar preocupante o tempo de duração dessa pausa, desse momento sem nada, porque você começa a olhar lá na frente e ver, cara, o que eu tenho vai durar tantos dias, depois disso para. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava no momento que eu estava com um contrato assinado e com viagem marcada para os Jogos Olímpicos do Japão, de Tóquio, e sabiamente foram adiados. Estava em conversa com outro grande evento esportivo também fora do Brasil, também bastante encaminhado, que também está nessa situação. Os jogos de campeonatos de clubes também estão suspensos, enfim. Então, eu estou numa situação que agora eu estou 100% vida de pai, cuidando da minha filha. Esse é o meu momento atual. Seria ótimo se tivesse uma remuneração financeira para esse trabalho, porque a remuneração em amor e carinho, ela é abundante, né? Não, com certeza. E teria que ser uma remuneração bem alta, porque não é fácil. Mas o amor e o carinho é muito grande. Pois é, cara. Eu fico surpreso. A vida... quem está ouvindo a gente, a maioria sabe que empregos permanentes no mercado de eventos são mais raros ou são menos comuns do que empregos temporários, né? Como todo o mercado... acho que é uma característica do mercado de entretenimento, de hospitalidade, turismo. A área de eventos, ela transita em todas essas indústrias, né? Marketing, são projetos. E como todo projeto tem começo, meio e fim, então normalmente a equipe permanente é pequena e a grande maioria é colaborador temporário. Eu fico imaginando assim que a gente tem essa trajetória internacional, tem um campo de trabalho um pouco mais abrangente, né? Mas eu fico pensando quem tá no Brasil, restrito ao mercado brasileiro, e tem muita gente boa, tem muita gente forte, tem muita gente boa aqui também, tem muita gente boa espalhada pelo mundo, é óbvio, mas tem muita gente boa que está por aí, está numa situação que já era difícil antes, né? Antes o mercado já não estava muito bom. O Brasil não anda muito bem das pernas, o mercado de eventos já não estava empregando muito bem. A gente pode até em algum momento falar do ano passado, em que nós trabalhamos juntos em alguns eventos aí no Brasil, e não foi a situação mais fácil de todas. E agora, com esse cenário de quase interrupção total, eu ia chamar de desaceleração, mas a gente está praticamente, totalmente parado, fica muito mais difícil. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido a oportunidade de vir para cá, para Dubai. O evento é muito interessante aqui. A minha situação agora, ela só não vou dizer que ela é confortável, porque nada está garantido. Eu disse que ia comentar dos acontecimentos recentes e no começo dessa semana, a gente está gravando esse programa no dia 2 de abril, só para não falarem que é mentira, né? No começo dessa semana, no dia 29 de abril, o Bureau Internacional da Expo oficializou uma proposta de adiamento da Expo por até 12 meses, também seguindo o que a maioria dos grandes eventos estão fazendo no mundo. O mais interessante é que foi um apelo dos países participantes, né? E eu acho que isso deu uma dimensão muito, muito interessante do momento que o mundo está passando. Ficou claro para a gente que que está todo mundo muito preocupado com a doença, sim, né? Com o corona e a possibilidade de saturar a estrutura de atendimento à saúde dos países, e tem vários países passando por crises horríveis. A cada dia que passa, um país se transforma no epicentro da doença e tudo mais. Mas tem uma preocupação econômica também. Todos esses países estão investindo tudo que podem para cuidar da sua população.
E também foi com essa ideia em mente que eles apresentaram esse apelo para que o evento fosse adiado. A oficialização vai vir mais para o fim do mês, mas é razoável a gente imaginar que alguma coisa deve acontecer nessa direção, o que coloca todo mundo numa situação desconfortável. A gente ainda não sabe, o pedido foi de até 12 meses, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas todo mundo fica tenso, então é mais ou menos o que eu quero dizer, que de ninguém está garantido, né? Até semana retrasada a gente estava atento, preocupadíssimos com a família, né? Eu particularmente preocupadíssimo com a minha família no Brasil, tentando cuidar de todo mundo daqui o máximo que eu posso, e agora está todo mundo realmente tenso, nervoso, trabalhando pra caramba, já começamos a desenvolver os cenários e vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que no próximo programa eu tenha mais novidades sobre como que está a situação. E você, Marcelinho, como é que está por aí em São Paulo? Fábio, eu acho que eu estou muito parecido com o Rômulo e com os brasileiros que trabalhavam com evento, né? Vou começar pelo que você mencionou, muito bem mencionado, que nós estamos vendo muito marcante, e temos mesmo, a nossa geração teve alguns momentos marcantes, 11 de setembro, por aí vai, mas a gente não teve uma guerra, né? Eu sempre, quando era criança, eu queria entender como é que o vô tinha vivido a guerra, né? Como é que era aquele período. Eu não imagino que a gente vai ficar tanto tempo assim, mas realmente vai ser um momento onde vai fazer, era uma coisa antes, a gente viveu naquele momento de uma maneira muito diferente, afetou coisas que a gente não achou que ia afetar, a indústria, o modo de vida, relacionamento, o próprio meio ambiente que está sendo afetado, né, com a queda de poluição e por aí vai, quer dizer, tem vários efeitos colaterais dessa parada que a gente vai entender nos próximos meses, nos próximos anos, né? Então eu falo também para os meus filhos, um filho de 9 anos, outro de 12 anos, assim, olha, perceba o que está acontecendo, entendeu? Perceba porque realmente é o momento da gente desenvolver novas habilidades, novos entendimentos, novos conhecimentos, né? A gente foi fechado dentro de casa e agora a gente tem que continuar vivendo, né? Como é que a gente vai fazer? A adaptabilidade das pessoas tem que ser trabalhada nesse momento, né? Como é que você se adapta a esse novo cenário, né? Então, isso também já é um pouco de como eu estou vivendo, né? Eu realmente estou recluso também, estava com alguns contatos para os eventos que aconteceriam agora no segundo semestre, todos os eventos fora do Brasil, né? E tentando já alguma coisa também, já para falar em 2021. E isso tudo foi parado assim de maneira brusca, né? E o que mais eu acho que incomoda a gente, ou deixa a gente sem saber o que fazer, é realmente que a gente não sabe o que vai ser, né? Se tivesse essa parada, fica todo mundo aí até dia 31 de maio, não sei nem se maio tem 31, mas até o último dia de maio, e depois volta e tá tudo bem. Esse é um cenário, a gente não sabe até quando é e não sabe o que vai ser depois, né? Então você fala, bom, o que eu faço? Agora, adianta eu fazer contato para tentar um trabalho no segundo semestre? Adianta eu ir me formar academicamente, ou fazer cursos? Eu vou usar isso? A gente não sabe o que vai vir, né? Então, é um momento de muita incerteza, né? Então, o que eu estou fazendo agora é, assim, tentando desenvolver habilidades, estou tentando manter contato com as pessoas, tentando manter um pensamento positivo, e parte desse pensamento positivo, acho que é um pouco do que a gente está falando agora, que é uma busca do que vai ser, tentando entender um pouco, até para sossegar o próprio ser, né? Tentando entender o que vai ser lá para frente. A gente nunca vai ter essa resposta, a não ser quando a gente chegar lá, né? Mas passo grande parte do meu dia tentando entender a minha figura, inserido num novo ambiente profissional, e como eu posso me preparar hoje. Hoje eu
o que eu faço hoje é perguntar, eu me pergunto o tempo inteiro. E profissionalmente estamos parados, não tem muito o que fazer. Né? Uma vez que nossas atividades eram externas, eram com pessoas, né? Então, assim, a gente realmente está tentando entender realmente o que vem pela frente de uma maneira forçada, né? Muito bom, cara. Muito bom. Marcelo, você falou duas coisas que me chamaram a atenção. E eu vou. Deixa eu tentar formular uma pergunta em cima disso, porque eu fiquei com uma curiosidade. Você, você falou, a gente não sabe o que vai ser, e você em algum momento sinalizou que está esperando para ver como vai ser, né? As minhas duas perguntas, ou que eu queria ouvir de vocês. A primeira coisa, a gente está vendo algumas empresas, algumas iniciativas de diversas empresas, seja por necessidade, seja por oportunidade, de se reinventar e aproveitar esse momento. Algumas especulações, porque eu ainda não, eu admito que não vi dados, mas algumas especulações sobre a Amazon que está, por exemplo, matando a pau no mercado de venda online que ela já dominava e agora está sendo praticamente uma das únicas maneiras da gente continuar consumindo, mesmo com pouca ou nenhuma renda, há necessidade de consumir alguma coisa. Em alguns países a Amazon vende, ela tem um marketplace que vende até comida, né? Tem comida, produto de limpeza, enfim. É uma alternativa. Como a Amazon tem tantos outros. Tem o Mercado Livre no Brasil e já vou deixar claro aqui que a gente não ganha nada de ninguém, estamos falando porque é a realidade. Algumas empresas da nossa área estão olhando para o mercado para ver o que tem, o que não tem e como eles podem fazer essa ponte, né? Eu já vi muita empresa de eventos que trabalhava com turismo, turismo de negócios, que a especialidade da empresa era levar médico para congresso e agora está oferecendo serviço de teleconferência para facilitar o trabalho de outras empresas. Você acha que nós somos os responsáveis ou a gente tem algum papel para realizar? Vocês acham que a gente tem algum papel para realizar no sentido de olhar para essa situação e enxergar alguma coisa para o futuro em termos de serviço na área de eventos e como talvez o que eu quero dizer é contextualizar como que vai ser o mercado depois que isso tudo passar, olhar para frente, mas vocês acham, no momento agora eu queria saber de vocês, existe um papel que a gente realiza, nós que estamos aqui embaixo, aqui no comecinho da cadeia produtiva do mercado, né? Tô falando para os produtores que estão aí dentro de casa ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube, que está sentado, que estava com um contrato assinado com aquela agência, que ia trabalhar na eleição, que ia trabalhar no show de música sertaneja no meio do semestre, que ia fazer a iluminação de um evento, enfim. Você acha que essa galera tem um papel a realizar na remodelação do mercado que deve acontecer depois dessa crise? Sim, acho que sim. Eu acho que o mercado é feito por pessoas, o mercado não existe, são as pessoas que fazem o mercado, são as pessoas que fazem as empresas, e tal empresa só tem um comportamento, uma cultura, porque as pessoas têm esta cultura, né? Porque é passado por pessoas para fazer. Então, na verdade, acho que sim, as pessoas têm este papel. E eu acho que qualquer um, em qualquer nível que tiver na pirâmide de produção, tem a sua oportunidade. Vai ter oportunidade para os grandes, vai ter oportunidade para os médios, vai ter oportunidade para os pequenos. Eu acho que agora é o momento que você tem de olhar o que está acontecendo, de reparar, de pensar fora da caixa, de pensar diferente e falar o que eu posso fazer do que está acontecendo
que vai me encaixar lá na frente, né? Acho que agora o momento não é de esperar o que está acontecendo lá na frente. O momento é de tentar entender o que vai acontecer lá na frente com algo que já está sendo pincelado agora e pensar em alguma coisa que se encaixa nisso. O que está acontecendo que é gritante, que você começa a ver efeitos colaterais, né? As pessoas estão trabalhando de casa. Eu já vi mais de 3 matérias, uma de consultoria, outra de poder do jurídico, né? Falando sobre aumento de produtividade. O cara está em casa, ele foi forçado a ficar em casa, as empresas foram forçadas a desenvolver os VPNs e a forma da pessoa, e essa pessoa está sendo muito mais produtiva, né? O que significa isso? Que aquela 1 hora de trânsito que ela usava para se deslocar de ida e 1 hora de vinda, essas 2 horas que ela ganhou, né? Isso vai ser usado para a empresa, para ter mais, além de uma produtividade maior, mais tempo produzindo, ou ela vai ser usada no entretenimento, né? E que entretenimento é esse? Então, a gente está vendo aplicativo para um monte de coisa, está vendo a era digital realmente ligando as pessoas, dando acessibilidade a todo mundo, né? Então, quer dizer, são coisas que estão aí, estão colocadas para a gente, e é o momento de quem trabalha com evento, ou quem trabalha que está, que nem a gente, por exemplo, parado, fala assim, bom, que vai acontecer lá na frente? Como é que eu já me preparo porque vem lá na frente? A gente não vai ter todas as respostas agora, mas a gente começa a ter alguns indícios que já dão um caminho para a gente do que pode ser feito. Romulão, como é que a gente consome evento dentro de casa? E outra pergunta, você já, diante desse cenário de estagnação total, você já pensou em fazer outra coisa? Em empreender de outra forma para dar suporte à sua carreira na área de eventos? É quase como que uma balança para compensar um lado. Vou falar aqui, você vai abrir uma padaria e continuar com a tua carreira? Você já pensou nisso? Fábio, na verdade, acho que eu penso nisso todo segundo, né? Todo minuto, desde que toda essa transformação surgiu e foi que alguém já falou aí, é o momento de se reinventar e de pensar. Será que realmente vamos seguir nessa toada de eventos como estava? Acredito que o mundo já se transformou, já vai sair diferente, como o Marcelo falou, como você falou. Vai sair um mundo muito mais colaborativo, acredito eu. Acredito que as pessoas tendem a se ajudar e colaborar, apesar desse instinto de sobrevivência que vai surgir para alguns em algum momento. E agora é um momento realmente de sobrevivência. Está acontecendo bastante isso, né? Está acontecendo bastante. Tem visto várias iniciativas, assim, né? Várias. E, inclusive, essa onda de lives, de vídeos, muito interessante. A gente consegue ver pessoas que a gente não tinha acesso ou a eventos caríssimos que elas iam dar palestra, dando ali de graça na sua casa, e a gente consegue absorver o seu conhecimento. E isso é muito legal nesse momento que você está ali de dúvida, às vezes até ocioso. E eu acredito, Fábio, você perguntou como é que a gente consome evento. É difícil consumir evento quando você, como o Marcelo falou, o evento é feito de pessoas para pessoas e não pode ter pessoas aglomeradas em lugar nenhum. Então é difícil. Você pode ter até um e-sport que você pode praticar, você pode ter alguma outra coisa que você pode só fazer de casa, um DJ, uma banda, nem isso, não pode se reunir, enfim, é difícil. Mas tem que começar a pensar para o depois. Isso vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar, e como é que a gente sobrevive, como é que a gente vive esse mundo diferente. Eu falei aqui agora que a gente tem muita live de gente importante, que era caríssimo, mas uma iniciativa muito boa, uma ideia que surgiu desse nosso grupo aqui, de nós 3, que a gente vai botar em prática, é convidar pessoas que não estão em tão evidência, mas que trabalham nessa área. Não sei nem se eu podia falar isso, Fábio, mas... Claro.
que a gente que trabalha nessa área, para também falar um pouco da sua experiência, para estar um pouco em evidência, que eu acredito que cada um de nós, e foi o que o Marcelo falou muito bem, cada um de nós vai ser fundamental nesse momento de mudança, nesse momento do novo que está vindo e o novo que a gente não sabe que novo é esse. Só para esclarecer, talvez não tenha ficado... Bom, realmente não ficou claro no começo. Acho que o que o Rômulo estava querendo dizer é que nós fizemos esse exercício antes de entender o que a gente podia fazer. A gente já tinha esse canal aberto de comunicação, mas como que a gente também colabora? Como que a gente faz a nossa parte? E uma das maneiras que a gente concluiu é que a gente podia dar voz a você que está ouvindo a gente, que é do mercado, a quem está trabalhando ou que não está trabalhando, que quer expressar o que pensa, o que acha. A gente quer ouvir, a gente quer saber, a gente quer conhecer mais gente e a gente quer conectar as pessoas. A S8, quando nasceu, logo depois dos jogos, final de 2016, começo de 2017, ela foi nomeada Hub, porque a ideia principal era ser um hub, um ponto de convergência de pessoas que a gente acredita que são boas e que podem colaborar para um mercado enorme de eventos. Então, foi ótima. A inserção disso aqui foi ótima, Romulão. Se não ficou claro, que fique claro que essa série de podcasts que a gente vai fazer e vamos divulgar no YouTube também, no canal da S8, para quem gosta de assistir a gente falando, vai ser para isso. Para a gente analisar o que está acontecendo agora, para a gente olhar para frente, sim, para tentar buscar soluções, para fazer esse exercício de pensar, vamos continuar com ele aqui, mas também para dar visibilidade, para poder mostrar que o mercado está cheio de gente boa, em várias áreas diferentes. Dentro do Brasil tem gente pra caramba, fora do Brasil tem gente pra caramba, brasileiros bons pra caramba, e tomara que seja bom, que surta o efeito que a gente espera, que é de produzir muita ideia bacana nesse espaço, mas também se ajudar alguém a se recolocar no mercado, vai ser uma consequência fantástica e muito positiva. Mas eu acho que, voltando a... Posso só colocar algo em cima do que o Rômulo falou, da colaboração, um mundo mais colaborativo. Eu queria botar dois pontos aqui. Eu acho que a gente vai ter um mundo mais colaborativo e, de tudo que a gente está vendo, um mundo mais inclusivo também. Né? A gente trabalhou no Paralímpico, a gente teve mais próximo da realidade de pessoas com deficiência. Né? Isso para a gente é um pouco mais natural, mas não é tão natural assim na sociedade. A gente começa a ver que mais pessoas que necessitavam da ferramenta para chegar lá estão conseguindo agora através da tecnologia. Né? Então, acho que assim, a gente vai ter um mundo mais colaborativo, mais inclusivo. Né? E aí eu deixo uma provocação. Os eventos que vierem, que voltarem, uma vez que eventos são... a gente fazia evento para pessoas com pessoas, né? Os eventos vão ter um propósito um pouco diferente do que eles tinham hoje, quer dizer, vai ser além de um jogo de futebol, ele é muito mais uma celebração da vida, um estar junto, já era, mas hoje de uma forma mais clara no nível da consciência do espectador, do participante. É uma pergunta, não sei responder. Olha, deixa eu me atrever a fazer uma reflexão sobre isso. Eu fiquei, quando isso tudo começou a acontecer, todo esse isolamento social, quando a gente recebeu a orientação de trabalhar de casa e depois quando vieram quando as políticas de isolamento social começaram a ficar cada vez mais fortes aqui nos Emirados, eu acho que caiu como um balde de água quente, na verdade, não de água fria, porque ele não apagou nada do que eu estava sentindo. Na verdade, ele acendeu um sentimento de compaixão enorme.
eu sempre admirei a natureza de um evento como a Expo, que é um evento que conta com a participação de atualmente de 192 países, 191 países, alguma coisa assim. Desculpa se eu não tenho o número exato, mas não foge muito disso. Cara, se você parar para pensar que após essa loucura que a gente está vivendo, onde as pessoas estão sentindo necessidade de um abraço, as pessoas estão sentindo necessidade de convivência física, de proximidade, as pessoas estão se olhando na rua de uma forma diferente. Você imagina você passar por tudo isso e no final tem um evento onde você coloca mais de 190 países no mesmo lugar, na mesma cidade, pessoas de todos os lugares do mundo tendo a oportunidade de conhecer novas culturas, iniciativas e tudo mais. Eu me arrepia imaginar, porque a imagem que eu tenho na minha cabeça é que na hora que abrem-se as portas da Expo, as pessoas entram e se abraçam, porque é como se elas estivessem com saudade de quem elas nunca viram. Porque realmente, pelo menos o que eu estou sentindo agora é uma necessidade enorme de contato com pessoas, de saber como vocês estão, mas não só aqui na troca virtual, de estar perto da família de vocês, que eu gosto tanto, de vocês estarem perto da minha. Estou longe da minha família também, o que não é nada agradável. E aí a gente sabe do tanto de evento que está programado para o ano que vem, né? Todos que foram adiados, e eu enxergo todos como uma plataforma de reconexão, sim. Agora, eu acho que o Rômulo eu acho que você talvez tenha sido um pouco, talvez você tenha sido, ou você foi despretensioso quando você falou de esportes. Eu sempre olhei para esportes como uma tendência e agora mais do que nunca estou vendo isso. É uma modalidade, né? É um tipo de evento que não necessariamente nos coloca próximos uns dos outros, fisicamente falando, ainda que a gente saiba que existem eventos enormes, inclusive aí no Brasil também, como a final de League of Legends, que acontece na, na no Parque Olímpico, em uma das arenas cariocas, se eu não me engano, foi a última edição que eu fiquei sabendo, foi lá. São eventos grandes, com muita gente, é muito bacana, mas a natureza da modalidade é que ela é acessível, né? Então, esses dois lados são muito interessantes também. Mas eu acho que a oportunidade da gente se reconectar lá na frente vai fazer uma diferença muito grande. E aí, você tinha falado, Marcelo, Você tinha falado da gente. Acho que você tinha falado de como a gente enxerga esse cenário. Como que você tinha. O que você tinha proposto de reflexão? É um pouco. A gente tem um ano 2021, como você falou, que é um ano cheio, né? Que a princípio as coisas vão acontecer. A gente não sabe até quanto a gente vai ficar nesse período, mas trabalha-se hoje, o mercado trabalha-se hoje com, por exemplo, futebol americano nos Estados Unidos acontecendo no segundo semestre, os esportes de inverno acontecendo, os eventos que foram um ano para lá, ou seja, a Copa América acontecendo no meio do ano que vem, Tóquio acontecendo no meio do ano que vem. Então, quer dizer, nesses eventos, né, Romulão, você que estaria aí trabalhando na Copa América, estaria nos Jogos Olímpicos, assim, você vai ver o que de diferente? Fazendo hoje um exercício, o que você vai ver de diferente acontecendo num evento o ano que vem? Vamos pegar assim uma área que a gente conhece, que é a área de operação de imprensa, né? Vamos receber os jornalistas ali, e aí, o que esse cara vai se comportar primeiro, ele se comporta de uma maneira diferente do que a gente viu em 14, em 16, em 18, e se comporta, tem alguma coisa a ver com o período que nós estamos vivendo? O que você imagina? É difícil, né, Marcelo? É difícil você falar, porque, como você disse, a gente não sabe nem quando é que a gente vai sair. Mas acredito que
que a gente vai ver de diferente é muita gente chorando e eu vou ser um deles. Na abertura dos jogos, com certeza, eu vou estar chorando. Porque realmente vai ser uma celebração da vida se os jogos, com os jogos saindo na data de julho do ano que vem. E vai ser uma celebração da gente ter superado isso tudo, e o esporte simboliza isso muito bem. Então, com certeza, esse laço emotivo vai ter muito forte em todos os eventos, em todas as disputas de medalhas, em todas as superações, em todas combates, enfim, todos os vencedores e até nos perdedores vai ter esse laço emotivo muito mais forte nesse sentido. Acredito que em todos os eventos esportivos, seja eles que estão suspensos, que foram adiados para o ano que vem, Eurocopa. Então, acredito que essa questão vai ser muito, muito forte. E a questão de ver também estádios lotados, arenas lotadas, centros de imprensa lotados, isso vai ser realmente uma celebração do que a gente superou, esse momento que a gente conseguiu passar de alguma forma, que a ciência conseguiu nos dar suporte para seguir essa toada dos eventos, seguir a vida normal. É muito difícil falar assim, vai ter isso diferente. Eu acredito que a gente já se transformou. A questão de higienização, de distanciamento, de alguma coisa, isso vai ficar. Não tem como mudar. Eu já estou aqui paranoico, vamos lavar a mão, lava de que forma. Enfim, isso, acredito que esse tipo de preocupação já faz parte do nosso cotidiano e não vai ter como ser diferente. Romulão, você mudaria alguma coisa no seu manualzinho de organização de eventos que você tem no seu bolso direito? Oi, Fábio, caiu aqui para mim. Você mudaria o seu manual de organização de eventos? Você acrescentaria alguma coisa ou mudaria alguma coisa com base nisso que a gente está vivendo hoje? Eu acho que essa questão de higiene, de preocupação com limpeza de mão, limpeza dos locais, não que não existia, mas agora é uma coisa muito mais profunda. Eu acredito que isso poderia vir e deve. Eu acredito que os próximos, não só eventos, o próximo tudo aí, construção, qualquer coisa, isso vai ser seguramente levado em conta. A questão do distanciamento social, uma hora vai ter que acabar, uma hora a gente tem a necessidade, e é muito interessante esse exercício, a gente tem a necessidade de se juntar, a gente tem a necessidade, porque senão muito antes dessa pandemia, a gente já poderia fazer Jogos Olímpicos ou futebol, qualquer coisa que seja, sem público, e não tem a graça, não tem a atmosfera, e a gente tem a necessidade, como sociedade, de se juntar, de estar lá, de celebrar, de ver ao vivo. É engraçado que eu participei em 2009, participei de uma conferência onde o pessoal discutiu o futuro das arenas. Antes o Brasil ainda estava nessa expectativa de sediar os grandes eventos, e discutia o futuro das arenas, e alguém falou, o futuro das arenas é não ter arenas, porque vai ter 200 mil câmeras e na TV vai ser ver muito melhor e não vai ter mais arena, não vai precisar de arena. E alguém levantou a mão e falou, não, eu discordo, sempre vai ter arena mesmo com 200 mil câmeras, porque vai ser muito bom de ver na TV, mas a sociedade, como sociedade, tem a necessidade de se juntar. E eu espero de coração que isso continue, que a gente continue com essa interação social, porque isso é importante como sociedade. Agora, com os seus devidos cuidados. E o próprio LeBron James, quando foi perguntado, né, na possibilidade de jogar num estádio de porta fechada, falou, não, se tiver estádio fechado, eu não jogo. É claro que depois entendeu-se o tamanho do problema e por que deveria estar fechado, mas ele mesmo, como profissional, como artista, né, vai performar para quem? Para o cara que está lá em casa, quer dizer, quão frio isso né, e quão motivador é para um jogador. Neymar fazendo gol na Copa, na Liga dos Campeões, comemorando sozinho, quer dizer, de certa forma frio demais, né? Não combina muito com o propósito realmente de um evento. Eu tô do lado de vocês 100%, mas aí vou jogar um temperinho. E os eventos que talvez não tenham nascido para isso, mas têm uma essência ou estão tão bem delineados que acontecem com uma enorme qualidade, mesmo na ausência de público, que é o caso do UFC, por exemplo.
o desenho do UFC ele é tão particular que recentemente a gente teve um UFC que foi de portas fechadas, só a equipe de gravação, algumas pessoas da equipe. E aconteceu, foi um sucesso. A gente sabe que boa parte da receita do UFC é de pay-per-view. As pessoas, o maior mercado consumidor do UFC é pay-per-view. Vocês acham que tem espaço para essas outras modalidades mais tradicionais se reinventarem para algo nessa direção? Como a gente sabe, por exemplo, que o vôlei mudou as suas regras para se adequar à cobertura de televisão, e como a gente sabe que tantas outras modalidades fazem isso, mesmo que não seja 100% claro, mas a gente sabe que tem uma influência forte da TV no desenho de uma modalidade ou de uma competição esportiva. Vocês enxergam isso acontecendo? Eu acredito que se isso acontecer propositalmente, não vai ser do agrado de nenhum de nós, porque eu, assim como vocês, sou fã, sinto necessidade daquela arena, do papel do espectador, como organizador independente. Para mim, é difícil enxergar um evento sem. Mas diante de todos esses fatos que a gente levantou aqui, e não só do corona, e não só da pandemia, não só dessa necessidade premente de se isolar, mas também por uma característica natural do desenvolvimento tecnológico, do comportamento social e tudo mais. Vocês acreditam que há espaço para as modalidades fazerem isso? É uma coisa que a gente deve olhar para frente e prestar atenção ou não? Não estamos caminhando nesse sentido? É uma ou outra iniciativa que dá certo, mas a vida no mercado de eventos vai seguir ainda como acontece hoje com reunião de pessoas em torno de uma celebração. Fábio, eu corroboro da sua opinião. Eu espero, como amante do esporte, amante dos eventos, que os eventos continuem tendo público. Claro que acredito que todo mundo vai entender, se um futuro breve tenha que se voltar aos eventos esportivos sem público, todo mundo vai entender, dado todo o problema mundial. E todo mundo vai entender que vai ter uma partida de tênis sem público, um basquete sem público, um futebol de público. O pessoal vai entender, mas eu espero que seja momentâneo, apesar da gente ter uma capacidade de broadcast, uma capacidade de transmissão hoje maravilhosa, que muitas das vezes você em casa assiste melhor do que no jogo. Só que no jogo você tem toda essa conotação emotiva e social que a gente está falando aqui. Então eu espero realmente, como amante, que a gente não caminhe. Existem alguns esportes, outro dia eu estava vendo na TV, corrida de drone, World Drone League, não tem público. É um esporte que foi desenhado, surgiu sem público, até porque seria muito difícil acompanhar os drones voando muito rápido. Existem esportes que foram desenhados para sem público, mas os esportes mais tradicionais, o público faz parte da criação da experiência, até da experiência de quem está em casa assistindo, escutar a torcida, a festa, o barulho. Sim. Acredito. Mas e o componente, você falou da sua vontade, né? Daquilo que você espera, mas com a experiência que você tem de dentro do mercado, você vê alguma tendência nesse sentido ou você vê um risco dessa tendência aparecer? Estou pedindo para você trazer, para você fazer uma reflexão assim, os patrocinadores estão querendo arriscar menos, vão investir mais em iniciativas que sejam mais consistentes, porque a gente sabe que o público, que é a alma do evento, junto com quem está, junto com a atração, né, seja ela de entretenimento ou esporte, mas é um componente complicador, assim, para quem está organizando, a gente sabe que quando você tem um jogo com 65, 70 mil pessoas, puxa vida, você não tem uma vida fácil, né? Acho que todos nós passamos por isso. Então,
E isso, na cabeça de quem está investindo, de quem está colocando dinheiro, sempre é um fator de preocupação. Contextualizei aqui rapidinho, só para puxar um pouco da tua reflexão, mas do que você conhece do mercado. Tentar botar teu coração de lado agora e dizer para a gente o que você acha. De fato, de dentro do mercado, eu não vejo, no momento, nenhuma sinalização para isso. O que a gente consegue enxergar, e não é por causa da pandemia, já consegui enxergar, eram atitudes e planos e projetos mais racionais na questão do público. Uma arena menor, uma arena mais multiuso. A gente tem aí o próprio COI que aprovou, baseado seguindo a linha da Agenda 2020 do Movimento Olímpico, aprovou uma arena única para todos os esportes urbanos da Olimpíada de Paris 2024. Enfim, a gente vai ter um modelo ali que vai ter vários esportes acontecendo simultaneamente, e aí prometendo ser mais racional em questão de custo, de operação. Isso a gente vê caminhando a passos largos, mas para zerar público e ficar só para TV, eu ainda não consigo ver essa sinalização de dentro. Não sei se o Marcelo vê alguma coisa diferente. Eu vejo diferente, Romulo. Eu não sei se no final do caminho nós vamos ter, mas o que eu imagino que a gente vai ver é muita experiência quando a gente voltar para as ruas, né? Do mesmo jeito que a gente está aqui pensando, discutindo e querendo entender o que vai ser lá para frente, eu acho que todas as federações, todos os donos de evento, tá todo mundo também pensando, né? Ok, como é que eu me reinvento, né? E claro, tem esportes que não tem como você tirar o público, tem eventos que não tem como você tirar o público, e tem eventos que nunca foram forçados a fazer esse tipo de questionamento, né? O próprio eSports, a gente tem uma série de etapas sem público para acontecer a final com público. Na verdade, esportes é uma surpresa quando tem, né? Quando Então, você organiza aquela estrutura enorme com uma tela gigante. Na verdade, isso é que é mais interessante, né? Porque o público está para ver na TV, inclusive, quando está na exatamente. arena. Então, acho que cada um vai achar o seu formato, acho que vai ter muita experiência ainda, mas o que eu acho é que esse momento está fazendo com que todo mundo reflita, né? E aí falar de tela, de como você vê o jogo, você tem telões nos estádios de futebol que o cara vai e não fica olhando para o telão, ele fica olhando para o campo de futebol. Você tem o comportamento do americano que vai num jogo de basquete ou num jogo de futebol, de futebol americano, e fica olhando para o telão. Por que ele fica olhando para o telão e não fica olhando na televisão em casa? Ele tem que ir no estádio. Então, cada esporte puxa um tipo de comportamento, até por conta da sua história, que pede desenhos diferentes. E o que eu acho é que agora a gente está num momento onde está todo mundo pensando e desenhando modelos diferentes de evento. Falando do UFC, o que eu ouvi hoje é que pode ser que tenha uma luta de UFC em Las Vegas, numa arena fechada, agora em abril. Você tem um possível desafio de Tiger Woods e Phil Mickelson, que são dois maiores golfistas do mundo, contra Tom Brady e Peyton Manning, que são dois jogadores de futebol americano, num campo de golfe, que você tem o distanciamento social, né? Na verdade, anda cada um de um lado, na natureza. Cada um em um tee, né? Quando você sai de um... Exato. Então você tem algumas... O que eu acho que a gente vai ver agora é muita experiência. Vai ter muita gente experimentando novos formatos, novos modelos. Uns vão vingar, outros não vão vingar. E os com público, os tradicionais, eu espero também que não aconteça. E eu espero que não tenha, que não fique sem público. E eu espero e gostaria e acho que vão voltar para como eles eram no passado, com algumas mudanças, mas com a sua essência, que é o de trazer o espectador para participar do espetáculo. Essa movimentação que você está comentando, Marcelo, se ela estiver acontecendo como você está falando, eu espero que as pessoas não se fechem nas suas casinhas, porque cá entre nós é um comportamento mais social do que diretamente relacionado à organização de um evento em si. Eu não me sentiria confortável em momento algum
de me atrever a dizer que eu sei o que as pessoas vão querer mais ou menos, se elas querem ficar em casa, se elas querem se juntar. A necessidade de se reunir, ela faz parte tanto do nosso DNA, literalmente, né? A gente se reúne em volta da fogueira desde que éramos outra espécie de animal, né? Se reunir em torno de uma disputa esportiva ou de um show é uma evolução natural do que a gente sempre fez. Para mim, está enraizado em coisas muito mais profundas, em comportamentos muito mais fortes que estão dentro da gente. Então, realmente, se estiver acontecendo, que ela venha embasada e integrada com diversos outros conhecimentos. A gente pode até falar mais sobre isso aqui depois, num outro programa, mas que a gente não seja como é que eu vou dizer, infeliz de achar que a gente pode tomar essa decisão sozinho. E quando eu digo a gente, eu não estou falando nós três, eu estou falando quem trabalha no mercado, né? Com certeza a gente deve ser generoso de olhar para os lados, e tentar descobrir se existe uma justificativa para isso. Mas eu tenho essa sensação também de que em algum canto, em algum lugar, por alguma razão, eu olho muito para as gerações dos nossos filhos, essas gerações mais novas, eu vejo não vou chamar de tendência, mas uma maior facilidade em lidar com o distanciamento social. Eu acho que a gente fala disso já há um tempo, né? Quem tem filho fala disso há um tempo, que as crianças que nasceram com o smartphone na mão, elas têm a possibilidade que nós não tínhamos de estar em contato com os amigos e, ao mesmo tempo, elas estão muito mais distantes fisicamente dos amigos do que nós éramos no nosso tempo. Vamos ver o que isso aí vai produzir de mudança ou não na nossa indústria e o que isso pode trazer para a gente. Acho que isso foi um gancho bacana para a gente terminar com a reflexão, e fiquem à vontade para falarem o que pensem ou não falarem. Isso é oriundo até de um meme que o Marcelo colocou para a gente hoje. O meme dizia que nunca mais vai voltar ao normal, porque o normal não estava bom. E eu não posso deixar de concordar. Tinha alguma coisa naquele normal, tinha alguma coisa errada naquele normal que não estava certa, né? Não estava muito bom. Qual a expectativa de vocês para um futuro mais distante? Como que vocês se enxergam daqui? Qual que é o normal de vocês daqui uns 10 anos? Trabalhando, ou não, ou tocando uma padaria, ou, no meu caso, com um sítio no interior de algum estado brasileiro, perto da minha família, que eu também sempre tive essa vontade, cada vez mais forte dentro de mim. Como que vai ser o normal de vocês daqui a uns 10 anos, se o normal de antes não estava bom? Eu vou começar respondendo essa, Fábio. Eu acho que eu pontuei isso um pouco antes. É difícil a gente saber o que vem lá na frente, né? Mas eu diria que o que acontecer lá na frente, seja nas nossas vidas, seja em eventos, eu acho que o que vai se procurar é um pouco mais de propósito, né? A coisa acontecer porque ela realmente acontece. A gente já estava nesse movimento aonde era muito mais a experiência do que o ter, do que o adquirir o bem material, né? Acho que a gente já estava indo, a sociedade já estava indo para esse caminho. E você vê as novas gerações que não querem ter um carro, querem ter o direito de ir até um lugar, não querem ter uma casa na praia, querem ter o direito a passar um final de semana na praia. Então acho que a gente a gente vai buscar mais propósito, e acho que nos eventos também, né? Não vai ser apenas porque é um evento, apenas porque ele acontece de 4 em 4 anos, mas um pouco o que aquilo representa para quem está jogando, para quem está trabalhando, para quem está indo ver, para quem está consumindo, para quem está patrocinando. Eu acho que as marcas vão se apropriar um pouco mais disso, vão vender um pouco mais isso, e porque vai ser o que vai pegar. E acho que um pouco mais de propósito e um pouco menos de excesso.
Eu acho que a gente viu e está vivendo esse momento onde tem algumas coisas básicas que a gente não tem hoje, por exemplo, para a saúde, daqui a 5 anos pode ser para o ambiente, ou para a saúde de novo, porque ninguém diz que não vem uma nova pandemia daqui a 5 anos, 10 anos, né? Já tinha o Ebola vindo, o H1N1 que quase pegou todo mundo, quer dizer, não estamos livres de uma nova pandemia, não estamos livres de um problema climático, né? De origem climática. Então, acho que agora a gente começa a pensar um pouco como é que a gente consegue, aonde tem excesso, porque se você pensar, tem excesso em tudo que a gente vive, né? Excesso na qualidade da transmissão, excesso na quantidade de camisas que você compra, excesso no que você consome, excesso nas palavras. Eu vou até parar um pouco, porque eu estou me excedendo nas palavras. Mas, fechando, é um pouco isso. Acho que a gente vai ter mais propósito e um pouco menos de excesso em tudo que a gente fizer, e isso vai para os eventos esportivos e para a nossa indústria. Concordo 100%, Marcelão. Além disso, adiciono que acredito que a gente vai ter uma sociedade mais colaborativa, mais um olhando para o lado em vez de olhar para o próprio umbigo. É isso que a gente precisa. E vai precisar para sair desse furacão que nós estamos nesse momento. É olhar para o lado, são iniciativas pequenas que a gente está vendo de montão aí, de pessoas ajudando ao próximo, de fazendo compra para idosos, de levando alimentação para caminhoneiro, às vezes pessoas até que não têm essa condição e estão aí ajudando, ou outras iniciativas que possam ter, e as pessoas começarem a olhar, e é isso, é o propósito, é começar a olhar para o lado, porque qual é o propósito dessa marca, de que forma ela ajuda numa sociedade melhor, num mundo melhor. Acredito que as pessoas, principalmente dessas gerações mais novas, vão olhar isso com muito mais força e muito mais carinho do que as gerações passadas. Muito bom. Muito bom, gente. Bom, esse foi o episódio número 4 do ESCast. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rômulo. Foi muito bacana trocar essa ideia com vocês. Para quem está ouvindo a gente no podcast da S8, ou para quem está assistindo a gente nos nossos canais, nas redes sociais, fica com a gente, porque daqui para frente a gente vai abrir esse espaço para diversas pessoas do mercado, nossos amigos, pessoas conhecidas, pessoas que são referência, pessoas que estão começando, pessoas que já estão faz tempo fazendo esse trabalho. Vamos ouvir um pouco mais desse universo bacana de gente boa pra caramba que tem por aí, saber o que elas pensam, o que o normal era para elas, se era bom, se não era bom, o que o normal representa para elas no futuro. Vai ser um prazer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a S8, acessa www.es8.com.br. Todas as nossas redes sociais estão relacionadas à S8, Events and Sports Hub. A gente está no Facebook e no YouTube. E é isso. Foi um prazer, mais uma vez, um prazer inenarrável. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Rômulo. E a gente se vê. Para gravar, a gente se vê na semana que vem. Vamos ver quando é que os episódios vão para o ar. A ideia é que a gente solte aí um episódio por semana, alguma coisa do tipo. Tá bom? Um abraço grande, direto dos Emirados Árabes para vocês. Tchau. Valeu. Valeu, galera.